Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. O texto lido na nossa devocional. Obrigado, meu irmão. A partir do verso 1 até o verso 14. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 14. Diz assim então a palavra do Senhor: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença e te pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, a dureza do nosso coração, a nossa resistência para entendermos e praticarmos a Tua vontade. Abençoa-nos, mudando, Senhor, nossa conduta, nos ajudando a Te amar, a Te temer e a Te servir. Ajuda-nos, que a Tua bênção seja sobre nós, que Teu Espírito Santo nos ajude a termos o discernimento e a capacidade de amar e praticar a Tua palavra. É em nome de Jesus que Te oramos. Amém. Queridos, para a gente entender melhor esse texto, a gente precisa dar um passo para trás. Então você vai lá no capítulo 13 e a gente vai então olhar os títulos das porções que fazem a divisão do capítulo 13, tá certo? Aqui na minha NVI, na minha tradução Nova Versão Internacional, no capítulo 13, o título é Jesus lava os pés dos seus discípulos. Isso nos lembra que Jesus está se preparando para entregar-se ao Pai, está tendo ali os últimos momentos com seus discípulos, preparando os seus discípulos, dando as últimas instruções. No verso 18 em cima, diz assim: Jesus prediz que será traído, né? Ele ali vai dizer que um dos seus 12 há de traí-lo, e ele vai ser traído por um dos seus. No verso 31, em cima, aqui na minha, diz assim: Jesus prediz que Pedro o negará. Pedro diz: não sou eu, não pode ser eu, se possível for, vou contigo até a morte. E aí Jesus diz: olha, Pedro, legal essa tua palavra, entretanto hoje mesmo você vai me negar. E a gente vê aí então Jesus nos últimos momentos com seus discípulos. E é dentro desse contexto dos últimos momentos que aquilo que a gente leu é dito. No verso 36 do capítulo 13, Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais?
Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Queridos, a gente começa aqui então a nossa reflexão de hoje. Não sei se você teve aqui pela manhã ou se você acompanhou por meio virtual o que foi dito de manhã, mas nós de manhã começamos a ver o tema Jesus confrontando o mundo, baseado lá dos capítulos 8 ao capítulo 10 de Mateus, daquele livro proposto para a igreja. E lá, juntos, nós percebemos que existe uma exclusividade quando se fala de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, ele não divide a sua glória com ninguém, ele afirma que não há outro caminho, que não há outra salvação, que não há outro meio pelo qual importa que sejamos salvos, senão por ele. Há uma exclusividade. E essa exclusividade vindicada por Jesus, descrita na palavra, ela muitas vezes é ofensiva para o mundo. O mundo diz assim: todos os caminhos levam a Deus. O mundo diz que não importa o que a gente faça, porque a visão deles é de um Deus que ama. E o Deus que ama, no final, vai salvar todo mundo. Vai perdoar qualquer coisa. Vai vindicar qualquer pecado. No final, vai dar tudo certo. O mundo diz que não importa se você vai para Deus por meio do panteísmo religioso, da Umbanda, do catolicismo, do espiritismo, porque essas são expressões religiosas que apontam para Deus. O que importa é que você tenha a sua religião, a sua religiosidade e que você busque a transcendência. O mundo vai dizer que não importa muito esse seu apego à Bíblia, porque a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela é um livro de moral, é um livro de filosofia, ela é um livro de história, é um livro legal, mas não é a revelação de Deus. Você pode encontrar a vontade de Deus em outros lugares, de outras maneiras e de outras formas. Enquanto que a Bíblia diz só há um Deus, um único e verdadeiro Deus, enquanto a Bíblia afirma que o povo de Deus tem que olhar para ele como o único e soberano Senhor, enquanto a Bíblia afirma que Jesus Cristo é Senhor e que ele é Salvador, o mundo dilui a ideia de Deus e de Jesus. Então, a gente afirmar essa exclusividade de Jesus é uma ofensa para muitas pessoas. Você está louco? Você não pode afirmar um negócio desse que só Jesus salva. A gente pode encontrar salvação em outros lugares. É uma ofensa para as pessoas. Você não pode dizer que só a Bíblia é a única regra de fé e prática. Isso é uma ofensa para mim. Eu encontro a vontade de Deus em outros lugares. E aí, irmãos, a gente chega nesse texto do capítulo 14, e esse texto ele é essencialmente exclusivista. Jesus está preparando seus discípulos, ele está perto de entregar-se por nós no sofrimento da cruz, padecendo a morte, sendo sepultado para que ao terceiro dia ele ressuscite. Jesus está na iminência de se entregar por nós. Ele está meio que também se despedindo dos seus discípulos. Ele diz: olha, para o lugar que eu vou agora, vocês não podem ir, mas depois eu volto para pegar vocês, porque eu estou preparando lugar para vocês, porque na casa do meu Pai há muitos cômodos, eu vou acomodar todos vocês. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na Bíblia, crer em Deus é crer em Jesus é crer em Deus.
Por quê? Porque nós cremos no único Deus que se manifesta por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Santa, com o mesmo poder, mesma dignidade, mesma glória, mesma majestade. A Bíblia é exclusivista, não há outro Deus senão o Senhor, não há salvação senão em Jesus. E isso, irmãos, nós temos que defender, porque não é uma afirmação denominacional, não é uma afirmação pastoral, não é uma afirmação comunitária evangélica, é uma afirmação que brota e nasce na Escritura, que é a revelação de Deus. Existe um único Deus e existe um único caminho para a salvação, que é Jesus. O mundo se engana, o mundo busca seus ídolos. Lembram do que diz Romanos capítulo 1, a partir do verso 18? O mundo trocou a verdade de Deus pela injustiça, a glória do Criador pelas coisas criadas por mãos humanas. O mundo busca seus ídolos, sejam eles feitos de estátua ou não, caminhos para se sentirem seguros e salvos. E aí muitos procuram a salvação nas drogas, a salvação no sexo, muitos procuram a salvação no poder, na riqueza, no prestígio, muitos procuram salvação na ascensão social, outros procuram a salvação no Estado, outros procuram a salvação na economia, na política. O ser humano é uma fábrica de deuses, porque o seu coração é corrupto e corrompido. Tem pessoa que mata e morre por conta de um ator, de um cantor, de uma atriz, idolatria. Tem gente que mata e morre por conta de um time de futebol. Se você ofender a camisa de alguém, você pode apanhar no meio da rua. Por quê? Porque o povo cria os seus ídolos, ainda que não entendam isso e não reconheçam isso. Mas a Bíblia, ela vai afirmar: existe um só Deus, existe só um meio pelo qual importa que sejamos salvos. Debaixo do céu, acima da terra, não tem outro nome senão Jesus. E nós não podemos ter vergonha de afirmar isso. Nós não podemos ter medo de afirmar isso. O mundo está tentando fazer a gente se calar, está empurrando a gente para ter a nossa vida religiosa apenas dentro do templo. O mundo está dizendo que você, cristão evangélico, só pode manifestar o seu pensamento e a sua crença nas quatro paredes do prédio da igreja. O mundo está dizendo que lá fora essa palavra, ela não é mais válida, ela não é bem recebida, ela não é bem quista, ela não pode ser dita porque vai constranger, vai ofender, vai afastar as pessoas. Afinal de contas, as pessoas, elas pensam diferente, estão numa vibe progressista e pluralista. E nós não podemos ter medo, irmãos, nem vergonha de afirmarmos a nossa crença. E a nossa crença, ela nos foi dada para ser vivida na vida. Ela não é apenas privada, para ser vivida em casa ou no templo. Ela é chamada e desafiada na Escritura para ser vivida publicamente. Tudo aquilo que a gente aprende na Escritura, seja na nossa devocional solitária com Deus, seja no nosso estudo doutrinário, na divisão de classe da escola dominical, nas pregações, tudo que a gente aprende da Escritura é para ser vivido publicamente, para que as pessoas vejam que só existe um Deus e que só há salvação em Jesus, por meio da nossa conduta, por meio dos nossos planos, por meio do nosso trato com as pessoas, por meio da forma como a gente lida com o sexo oposto, com o dinheiro, por meio de como a gente lida com o poder, com o prestígio, com o nome, por meio de como a gente cuida da nossa esposa, do marido, dos filhos. É na vida prática, na vida pública, que a nossa fé, ela tem que ser desenvolvida, vivida, e Deus recebe glória por meio de nós. Então nós temos um duplo desafio: o desafio de perseverarmos na fé comunitária, porque isso aqui é a vontade de Deus,
Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. A Bíblia diz que é para nós congregarmos, essa é a vontade de Deus. Atos dos Apóstolos vai dizer que a igreja vivia em comum, estava em comum, em oração, no estudo da palavra, no evangelismo, na pregação. Deus nos chamou para viver a vida comunitária como crentes, mas também nos chamou para viver a vida pública. E afirmarmos alegremente, corajosamente, que só existe um Deus e que Jesus Cristo é o Senhor. Fazendo isso, durante a história, muitos irmãos nossos morreram, foram silenciados, foram perseguidos, foram maltratados. Nós tivemos a oportunidade, anos atrás, de irmos em Roma. E a gente saiu do hotel certo dia e no nosso cronograma de férias, turismo, estava lá o dia de ir para o Coliseu. E a gente estava andando então, seguindo um mapinha da cidade de Roma, e a gente foi para uma rua para cá, e cortou uma rua para lá, e desceu uma rua, e quando a gente subiu, estava lá o Coliseu no meio da cidade. É imponente, é uma construção imponente, já chama atenção, já deixa você olhando assim. Nós compramos o ingresso, a gente entrou, e a gente começou a caminhar por meio dele, subindo nos seus degraus, olhando para a arena lá embaixo, e eu parei, olhei e eu comecei a chorar. Eu me lembrava das minhas aulas de história da igreja, de quantos irmãos meus morreram ali, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que quantos irmãos meus escutaram, negue a Jesus ou morra, e sem pensar duas vezes, decidiram morrer por Cristo, porque criam que Jesus Cristo é o Senhor. Ali, irmãos, eu me lembrava de que feras foram usadas, cavalos que foram decapitados, amarrados em 4 cavalos para serem trucidados. Ali naquela cidade, irmãos nossos foram amarrados aos postes e queimados para servirem de iluminação noturna. Ali naquela cidade, muitos irmãos nossos verteram seu sangue, defendendo sua fé, dizendo que Jesus Cristo é Senhor, diante de uma sociedade corrupta, corrompida e idólatra, que queria com que a fé fosse meramente privada. Irmãos nossos que tiveram que se esconder nas catacumbas de Roma, fazendo seus cultos nos subterrâneos, escondidos, porque podiam ser presos e executados. Mas não desistiram e não se calaram. E Jesus prepara os seus discípulos para se entregar. Jesus prepara os seus discípulos para cumprir a vontade de Deus. Afinal de contas, a salvação é por meio dele, e só haveria salvação com a morte e com a ressurreição. E Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Irmãos, é uma tristeza a gente ter que lembrar isso hoje em dia para os crentes. Creia em Deus, creia em Jesus, porque parece que os crentes muitas vezes estão entregando os seus corações ao mundo, estão iludidos pelo canto da sereia, estão olhando para as coisas maravilhosas que o mundo oferece e dizem: não, eu posso ter duas coisas, eu posso ter a glória em Jesus, eu posso ter meu nome em Jesus, eu posso ter riquezas em Jesus. Pode até ser que tenha, do jeito certo, segundo a Escritura, mas dessa forma não, porque ninguém pode servir a 2 senhores. A Bíblia diz que a gente não pode servir a 2 senhores, porque quando a gente serve a um, a gente aborrece a outro. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E Jesus diz: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Irmãos, é glorioso a gente lembrar que nós temos lugar na casa de Deus. É glorioso a gente lembrar que nós temos morada, acesso a essa casa, ela é nossa.
porque em Cristo nós somos não apenas resgatados, mas adotados por Deus. Éramos inimigos, agora somos amigos. Em Cristo, quando Ele voltar, todos nós teremos livre acesso a essa graça, estaremos com Deus para sempre, o único Deus, e isso só vai acontecer por meio de Jesus, o livre e santo caminho. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Às vezes a gente quer galgar os lugares, quer chegar nos cantos, quer ter os acessos, né? E essencialmente isso não é ruim, pode se tornar. Mas parece que a gente perdeu aquele desejo santo. A gente perdeu aquela meditação. Nós vamos estar no céu, nós vamos estar diante de Deus, nós vamos estar libertos plenamente dos nossos pecados, não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro, porque essas coisas terão passado, não haverá mais morte, porque Ele morreu e ressuscitou, porque Ele vive, porque Ele me amou, porque Ele olhou para mim graciosamente quando eu não merecia, porque Ele me resgatou. Vai ter coisa mais maravilhosa no dia do Senhor, quando Cristo, o Senhor dos senhores, estiver diante de tudo e de todos e disser: vinde benditos para o reino do meu Pai. Ah, irmãos, não haverá mais alegria no mundo que essa, do que ser chamado pelo nome, porque Ele conhece todos os seus. Wesley, Nalva, Gabriel, Joélia, Joabe, já pensou? E você vai ter, a sua mente vai ser transformada, e você vai entender tudo isso aqui do jeito certo, e vai se dar conta que é graça sobre graça, não há merecimento, nada foi feito por você, foi algo feito por Deus em Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo, e você foi tirado do império das trevas, arrancado do império das trevas e transportado para o reino do seu Filho amado. Assim como só há um Deus em Jesus, Ele tem um só povo, um só rebanho, um só corpo. Não tem muitos. Cristo morreu pela humanidade, mas a salvação é para alguns, para todos aqueles que nele creem. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que coisa gloriosa, irmãos. Onde o Senhor estiver, lá nós estaremos. Não haverá nenhum impedimento, nenhuma barreira, nenhum afastamento, nada que nos impeça de estarmos na sua presença. Aonde Ele estiver, nós teremos acesso por meio daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus. Jesus vai ensinar para Tomé o que é essa exclusividade. Jesus vai dizer: olha, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida,
somente Jesus. E esse versículo, ele é ofensivo. Ele é ofensivo porque ele mostra então que as pessoas nos seus pensamentos estão equivocadas. As pessoas querem estar certas. Elas afirmam, todos os caminhos levam a Deus. Elas dizem, a verdade é relativa, depende do meu coração, daquilo que eu desejo, dos meus sonhos, da minha forma de enxergar a vida. As pessoas dizem, não, a vida a gente encontra em qualquer lugar. A gente encontra em outros meios. Esse versículo é ofensivo, porque ele vai dizer, olha, só há um meio da gente chegar até Deus. Existe uma verdade que é absoluta, que governa todas as coisas, e que todas as outras têm que se humilhar e se curvar diante dessa realidade. E só existe vida. Só estaremos livres da morte, da condenação do inferno, por meio de Jesus. Para nós isso é alegria. Para nós isso é graça. Para nós isso é vida. Para nós isso é dádiva. Para nós isso é tudo. É por isso que o servo do Senhor disse: o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O grande problema, irmãos, é que Cristo não é o nosso tudo. O nosso coração não é exclusivo dele. Nosso coração está repleto de outros deuses, de outros amores, de outros quereres. Muitos crentes se ofendem hoje em dia com um negócio desse. Muitos crentes andam com o Senhor, caminham com o Senhor, se aconselham com o Senhor na palavra, mas quando escutam, olha, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me, lembrando do confronto de Jesus com o jovem rico. Ele chega lá todo cheio de alegria e chega diante do Senhor com uma pergunta que é a grande pergunta da vida: Senhor, o que é que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus diz, olha, segue a lei e os profetas. E ele vai dizer, não, Senhor, mas eu faço isso desde novinho. Ele não conseguia enxergar quem era o Senhor da vida dele, onde estava o seu tesouro. E Jesus diz, quer ser perfeito? Modo de Jesus dizer, quer colocar o teu coração no lugar? Quer centrar o teu coração em Deus de fato? Vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois me segue. A gente fala de exclusividade, irmãos, e a gente diz, não, só Jesus Cristo é Senhor, só Jesus Cristo é Salvador. Mas na hora que a Bíblia nos confronta, a gente olha para trás, vira estátua de sal. A gente tem dificuldade de avaliar o que é que tem mais valor. A gente tem dificuldade de reconhecer onde está o nosso coração, quais são os nossos tesouros. A gente não tem aquela alegria de rapidamente deixar as coisas para trás e de ir atrás da melhor parte. A gente está tão preocupado com essa vida, e eu não estou dizendo que você não deva se preocupar, mas a preocupação dessa vida, ela é distorcida, que a gente não percebe que muitas vezes nós parecemos mais com o mundo do que com Jesus. Não há outra opção, segundo a Escritura. É uma reivindicação exclusiva. Jesus só tem um povo. E o povo dele tem ele como Senhor, como Salvador, como o único caminho, como a verdade e a vida que leva para Deus. Amém? Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai até Deus a não ser por Ele.
Aí Jesus continua dizendo: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Olha que afirmação. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Quer dizer, os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus ali há aproximadamente 3 anos, de dia, de tarde, de noite, tinham sido testemunhas oculares das coisas mais maravilhosas que alguém poderia enxergar. Escutaram, não um estudo por um pastor, mas o próprio Deus estava lá instruindo, advertindo, conduzindo, ensinando, e mesmo assim, ainda assim, eles não tinham se tocado. Jesus precisou dizer: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Aí, como é que eu conheço o Pai e tenho visto o Pai? Eu não entendi esse negócio. Aí Felipe olha para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus volta para os discípulos e diz: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Jesus está dizendo: olha, se vocês não creem no que eu digo, se vocês não têm fé suficiente para confiarem na minha palavra, olha as minhas obras. As minhas obras testificam que o Pai está comigo. As minhas obras mostram que Deus está em mim e que eu estou em Deus. Queridos irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Às vezes parece, a impressão que eu tenho é que a gente meio que acha que conhece Jesus, mas a gente está com uma visão tão turva, com um coração tão cheio de preocupações, com tantos focos na vida, que a gente não consegue focar e enxergar quem de fato Ele é. A gente não consegue abandonar as coisas que Ele não quer, a gente não consegue buscar de fato a sua vontade, porque tem medo de que Ele nos cobre, que a gente abra mão de determinadas coisas, Ele nos prive de ir para determinados lugares, de receber determinadas coisas. Mas eu queria desafiá-lo a voltar-se a Jesus. Eu queria desafiá-lo a relembrar essa afirmação da Escritura: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, e Jesus Cristo só tem um povo. Ele não te chamou para que tu viva a tua vida do teu jeito. Ele te chamou para que você viva em novidade de vida, para que você se entregue a Ele, do acordar ao deitar, para que você entregue a Ele o seu presente e o seu futuro, para que você lance diante dEle as suas ansiedades, para que você busque nele os planos e os projetos da sua vida, para que você construa a sua vida alicerçado nessa verdade que é digna de aceitação e de respeito. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. A pergunta é: você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Curve sua cabeça. Vamos orar? Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida, e Tu tens visto as nossas escolhas, a nossa conduta, o nosso coração. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada, que possamos reavaliar as nossas vidas, as nossas escolhas de tal forma que Tu sejas colocado no devido lugar, como Rei, como Soberano, como Senhor. Que tenhamos alegria, Senhor,
na submissão à Tua palavra, que tenhamos alegria na busca de uma vida sincera contigo, que tenhamos, Senhor, alegria em nos desfazermos coisas que são socialmente aceitas, mas reprovadas pela Tua palavra. Nos dá alegria, Senhor, de construirmos a nossa vida em Ti, e nos dá o privilégio de sermos Tuas testemunhas, para que o mundo, ele escute de nós e veja em nós que só há um Deus e que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E que assim seja. Aviva a Tua igreja, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.